Oi, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você um texto, uma palavra que Deus tem gerado no meu coração para esse tempo. E eu quero te convidar a orar nesse momento para que Deus fale ao seu coração. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está presente aqui nesse momento, Pai. Que essa mensagem seja encaminhada para aqueles que realmente precisam, Senhor. Que ela possa entrar como uma espada de dois gumes, Senhor, penetrar o coração dos teus filhos, Pai, e transformar aquilo que o Senhor deseja transformar. Em nome de Jesus, amém. A gente vai ler, o livro que a gente vai ler está lá em Jonas. Se você estiver com a sua Bíblia agora, pode pegar ela para acompanhar a leitura. Se não, depois você possa meditar nessa palavra. Jonas 1. Há muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Pare de fugir. O Senhor está te chamando nesse momento. Se você está assistindo esse vídeo, eu posso ter certeza que o Senhor está te chamando e está falando para você: pare de fugir. Eu quero tirar o contexto dessa história de Jonas, para que você possa entender mais da história. Primeiro, o Senhor chamou Jonas para que ele fosse a Nínive, porque Jonas era um profeta e o Senhor queria chamar a atenção do povo de Nínive, porque eles estavam no pecado, eles estavam afastados do Senhor. Mas Jonas, preocupado tanto com a sua reputação, porque ele sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, ele sabia que Deus podia mudar de ideia. Ele estava tão preocupado com a sua reputação que ele foge da presença do Eterno, ele foge daquilo que Deus está chamando ele para fazer. E muitas vezes a gente é Jonas. O Senhor fala, o Senhor nos chama, o Senhor confirma, usa pessoas, usa situações para confirmar o chamado dele para a nossa vida. E a gente simplesmente diz: não, Senhor, isso não é para mim. Não, Senhor, eu quero cuidar primeiro das minhas coisas. Eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso aquele trabalho, aquele empreendimento. E você está indo ao contrário daquilo que o Senhor te chamou. Porque você está preocupado muitas vezes com a sua reputação. E Deus está te chamando agora: pare de fugir. Porque eu tenho coisas muito melhores. Eu quero que você desfrute da graça que eu tenho para a sua vida. Então, Jonas foge, né? Vai para Tarsis. Ele entra no navio e começa a ter uma tempestade. E as pessoas começam a ficar apavoradas, começam a jogar coisas no navio para que o navio possa ficar mais leve, para tentar fugir daquela tempestade. E eles começam a clamar, cada um ao seu Deus, e nada da tempestade cessar. Então eles vão até o porão e eles encontram Jonas como? Jonas estava dormindo em meio à tempestade. E muitas vezes é o que acontece: a tempestade chega na nossa vida e a gente está adormecido, a gente está tão distante da presença de Deus que a gente não consegue enxergar, não consegue ouvir a voz do Senhor, não consegue ver a direção do Senhor em meio a toda aquela tempestade. E eles lançam a sorte para descobrir quem é que está causando aquilo, e a sorte cai em Jonas. E eles questionam Jonas: o que foi que você fez? Quem é o Deus que você serve? Por que isso está acontecendo? E Jonas fala: não, a culpa é minha. Me lancem desse barco que a tempestade vai cessar. E eles ficam: meu Deus, será que a gente não vai pagar o preço, né, de estar lançando, de estar matando um filho teu? E eles pedem misericórdia a Deus. E lançam Jonas do barco e a tempestade cessa. E a palavra de Deus fala que Jonas ele é engolido por um peixe. Ele fica lá naquele momento de desespero, ele começa
porque quando foi para fugir da presença de Deus, ele não questionou, não orou e não pediu a direção a Deus, não pediu coragem a Deus para ir até Nínive. Ele simplesmente fugiu. E é o que acontece, né? Muitas vezes quando Deus nos chama, a gente não ora e pede: Senhor, me dá coragem, me dá ousadia para ir lá e fazer o que o Senhor me chamou. E muitas vezes a gente simplesmente foge. E nesse fugir, a gente adormece, a gente se distrai, a gente vai para longe da presença de Deus. Mas o Senhor está te chamando: para de fugir. Volta para a minha presença, porque eu tenho o melhor para você. Então o Senhor mandou o peixe cuspir Jonas e ele vai a Nínive. E ele fala, profetiza aquilo que Deus mandou ele profetizar, falando que Nínive seria exterminada, né? O fogo do Senhor ia cair naquele lugar por conta do pecado do povo. E aquela população começa a se arrepender, começa a orar, a jejuar, buscar a presença do Senhor. E o Senhor é misericordioso com eles. E aquilo que Jonas profetizou não acontece. E Jonas fica irado com o Senhor. Ele fala: Senhor, era melhor morrer. Era melhor morrer porque você mandou eu vir aqui falar com esse povo, profetizar o que o Senhor disse que ia acontecer e não aconteceu. O Senhor foi misericordioso com eles, mas e a minha reputação? E aquilo que eu falei, a minha palavra? E muitas vezes a gente faz isso. A gente fica tão preocupado com a nossa reputação, com, eu vou profetizar isso, eu vou falar isso, eu vou me colocar naquele lugar, e se não acontecer, como é que vai ficar a minha reputação? E o Senhor quer que a gente experimente da graça, da misericórdia dEle, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele nos resgatou quando nós estávamos lá perdidos no pecado como o povo de Nínive. E o Senhor está dizendo para você: não adianta fugir para Tarsis, se o seu caminho é Nínive. Não adianta, porque eu vou te buscar, a minha presença vai te buscar. E eu quero que você volte hoje. Eu quero que você volte para a minha presença hoje. Porque o escolhido, ele não tem escolha. Não adianta você fugir, a presença do Senhor vai te alcançar. Porque Ele te ama. Jonas, para de fugir. Eu tenho o melhor para você, mesmo que isso te custe a tua reputação, mesmo que isso te custe tudo, o Senhor tem o melhor para você. Porque mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente olhe que Tarsis é muito mais agradável aos nossos olhos, mas a promessa de Deus, mesmo que ela tenha tempestades, mesmo que ela tenha dificuldades, no final a graça redentora dele vai nos alcançar. E eu passei por isso, eu fiquei 5 anos fugindo do que Deus me mandou fazer. Ele me mandou que eu estivesse aqui como boca dele para falar com você e eu fugi. Eu fui para Tarsis, eu fui cuidar das minhas coisas. Deixa eu te contar, nada deu certo. Eu sempre voltei para cá. E o Senhor está te dizendo: eu tenho pressa, Jonas. Eu tenho pressa para salvar o meu povo de Nínive. Eu tenho pressa que você fale, porque eles precisam ser alcançados pela minha graça. Ei, Jonas, para de fugir. Faz a minha vontade, porque no final a mensagem, ela sempre vai ser maior do que o mensageiro. E é isso que importa, que nós possamos ser um coração disponível ao Senhor para que Ele possa nos usar nesse tempo. Porque o povo de Nínive precisa do teu posicionamento,
precisa da tua voz, precisa que você vá lá e profetize, mesmo que isso te custe a tua reputação, mesmo que isso te custe tudo. A palavra do Senhor é: pare de fugir, Jonas. Eu tenho o melhor para você nesse tempo. Eu tenho o melhor para você em Nínive. Não tenta ir para Tarsis. Se você foi tocado por essa palavra, se você sentiu no seu coração de que tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, tá joia? E até o próximo vídeo. Que o Senhor te guarde e que você seja alcançada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. Amém?